Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é o amor universal, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 17 de janeiro de 1970. Observamos que a revelação do novo mandamento aclara de modo extraordinário o entendimento das Sagradas Escrituras. Como o céu da LBV define a caridade como a entendia Jesus. Sem o novo mandamento, não teriam mais sentido as Escrituras na era apocalíptica. Ele é toda a caridade, porque é o amor universal acima de todas as concepções mesquinhas dos homens e credos sectarizados. Não é só benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições humanas e perdão das ofensas. É como afirma o próprio Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos amigos e pelos inimigos. Esta é a significação real do seu amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a caridade autêntica do novo mandamento, como quarta e última revelação deste fim de ciclo. Aprimora e supera os 2 grandes mandamentos da lei de Moisés: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Por isso, conclui Jesus: quem cumpre o meu mandamento não morrerá mais, já passou da morte para a vida. Como devemos considerar a esmola? O verdadeiro cristão, que vive a caridade do novo mandamento, vai ao encontro dos caídos na desgraça, sem esperar que lhe estendam a mão. E o faz no cumprimento de um dever, sem esperar recompensa, como ensinou o Mestre, que a mão esquerda ignore o que dá a direita. Basta que Deus saiba. É natural o direito de possuir bens de fortuna? Sim, quando isso é feito dentro da lei divina, em benefício da humanidade. Deus Todo-Poderoso tem todos os bens, todas as fortunas do universo e distribui tudo com todos os seus filhos. A estes cabe compreender. Qual é o caráter da propriedade legítima? Só a legítima propriedade que se adquire pela inteligência e pelo trabalho, sem prejuízo de outrem. À parte certos defeitos e vícios,
Qual o sinal mais característico da imperfeição do homem? O apego extremado às coisas materiais, causado pelo egoísmo sem limites, pelo interesse pessoal exclusivista. Tal é a marca da inferioridade do homem. Encontra-se em grau de adiantamento quem faz o bem pelo prazer de amar a Deus e ao próximo desinteressadamente? Sim, é bem mais evoluído que aquele que faz o bem calculado, não por impulso natural do coração. Há culpabilidade em estudar e criticar os defeitos alheios? Se isso é feito com o objetivo de humilhar a sagrada pessoa humana, há muita culpabilidade. Mas se isso visa a que outros não caiam nos mesmos erros, pode ser útil. É preciso, porém, muito cuidado, como adverte o Senhor. Não julgueis para não serdes julgados. Só mesmo Deus pode julgar a cada um de seus filhos. Pode o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sem dúvida, o homem que se dispõe a isso é sempre ajudado pelos bons espíritos. Geralmente o que lhe falta é boa vontade. Entre os defeitos ou imperfeições da alma, qual o que pode ser considerado principal? O egoísmo, a marca inconfundível da ignorância espiritual. Do egoísmo é que provém todos os males. Estudando as imperfeições em geral, vemos que, no fundo de todas elas, reside o egoísmo, sempre incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Qual o meio de destruir o egoísmo? O egoísmo diminui com o esclarecimento espiritual, com o predomínio da vida moral sobre a vida material, e desaparecerá com o conhecimento que o Espírito da Verdade traz sobre o estado futuro, real, da criatura humana depois da morte, sem as fantasias ou ficções alegóricas da falsa religião. Desde que sejam bem compreendidas, as 4 revelações solucionam os problemas humanos e sociais, fazendo com que o personalismo desapareça na grandeza do conjunto. Quais são as verdadeiras características do homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que, com boa vontade, pratica as leis divinas, vivendo o novo mandamento de Jesus. É aquele que, interrogando sua consciência, sente-se desobrigado das más ações, tais como ter violado a lei de Deus, ter procedido mal, ter deixado de fazer todo o bem possível, ter dado motivo a que se queixem dele e, enfim, ter deixado de fazer aos outros tudo o que desejaria que lhe fizessem.